Olá, olá, muito bom dia, galera. Chegando agora, vamos ver quem já está online. Vou entrar aqui no Instagram rapidão só para fazer o convite para todo mundo. Só um instantinho, galera. Como é que vocês estão? Estão excelentes? O Thiagão já está aqui, que eu estou vendo ele. Vocês ainda não estão vendo, mas daqui a pouquinho ele aparece aí. Deixa eu ver aqui. Instagram, ao vivo. Estou colocando ao vivo no Instagram, vou convidar a galera. Bom dia, galera do Instagram. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sextou, né? Sexta-feira, como é que vocês estão aí? Pique total? Porque sexta-feira é dia de produzir também, né? Não é dia só de farra, não, cara. Vamos aproveitar. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera do Instagram, deixa eu fazer um convite aqui para vocês. Vai lá para o YouTube agora. Eu não vou falar muita coisa aqui no Instagram, tá? Só vim aqui convidar vocês mesmo. Já temos 160 pessoas aqui no Instagram. Corre lá pro YouTube, tá? Nós vamos receber um cara que é autoridade top, vocês vão conhecer, que é o Thiago Alves. Acessa lá agora. Vamos fazer todas as apresentações. Bom dia, Yara. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Corre lá pro YouTube. YouTube Ricardo Martins, tá? Ó, Santa Catarina em peso, top. Tamo junto. Vamos lá, corre lá. Ó, a Cris colocou até o link aqui. Fixei o comentário dela. YouTube Ricardo Martins. Eu vou deixar aqui só alguns segundos, só para o pessoal entrar. Corre pro YouTube. Já estou iniciando lá. Tamo junto. Beijo. Vambora! Acelera aí, galera. Começando. Let's do this. Bom dia, Thiagão. Bom? Olá, Ricardo. Tudo bem? E você, como vai? Excelente, graças a Deus. Muito bom. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um grande abraço para a Cris também, né? Que mandou uma mensagem aqui. Sempre bom poder falar de um tema tão bacana quanto o mercado imobiliário. Pois é, a Cris está aí também, a galera boa. E, Thiago, antes da gente começar, eu gostaria, assim, que você se apresentasse aí para a galera, para a nossa audiência, para o pessoal te conhecer e saber com quem a gente está falando. Muito bom, claro, com prazer. Bom, meu nome é Thiago Alves, né? Eu sou executivo responsável aqui pela Regus e pelo Spaces no Brasil. Para quem não conhece a Regus Spaces, eu sempre brinco que a gente é a maior empresa que ninguém conhece mesmo, então é normal, porque no mercado de cowork, no mercado de escritórios, né, a gente quer que os clientes sejam conhecidos, não a operadora dos espaços, mas é uma empresa muito grande, pessoal. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês ao longo do nosso bate-papo, né? 126 países, presente no Brasil há 26 anos já, né? E uma operação super forte. Eu estou aqui no grupo há 5 anos, né? Cheguei em 2015, minha chegada aqui foi exatamente para trazer crescimento para o Brasil naquela época. E veio desse mercado de serviços, real estate, mercado imobiliário, né? Sou engenheiro mecânico de formação, mas já estudei tudo que vocês possam imaginar de marketing, finanças, administração, equipamento médico. Eu brinco que eu sou um milkshake cultural aí. Mas é uma coisa bem bacana hoje, né? Mais do que coworking, mais do que escritório flexível, eu gosto de me posicionar muito assim, eu sou uma pessoa da nova economia compartilhada, economia 4.0, chamem como quiser, né? Na verdade, tem muitos nomes que definem a nova economia, mas esse é o principal tema, eu acho que a gente vai falar hoje, assim, como que a nova economia pode ser boas oportunidades, pode trazer boas oportunidades aí para o mercado imobiliário. Exatamente. A gente passou por um momento agora, pós-pandemia, pós toda essa história. Pós não, né? A gente está no meio desse processo no meio ainda. dela. E a verdade é que, assim, quando começou, foi ali por volta um pouco antes de maio, se eu não me engano,
E, cara, eu como empresário, né, do ramo imobiliário, o que a gente fez? Chegou aquela notícia de que ia acontecer a pandemia, de que tinha lockdown e tudo mais. Aí primeiramente, deu um susto muito grande. Na primeira quinzena, anunciaram que poderia haver um lockdown, que haveria, na verdade, eu chamei todos os sócios, fiz uma reunião extraordinária, né? Falei, galera, todo mundo, isso era um domingo, eu lembro. No domingo à tarde, eu vim para a empresa desesperado, né? Você, como dono, você já fica assim, né? Pensando, cara, o que vai acontecer? Aí chamei todos os sócios da marca e os sócios da operação. A galera tava no fim de semana, tava de boa lá, teve gente que chegou aqui, tava até bêbado. Porque eu falei, cara, eu preciso de vocês. Né? Desculpa incomodar vocês, mas eu preciso de vocês de forma emergencial. Entendi, aí sentamos, eu falei, ó, vai acontecer isso, a gente precisa se precaver. Então, nesse dia, a gente já começou a pensar, pô, o que a gente vai fazer para diminuir custos, vamos ter que demitir, não sei o que. Foi um caos, né? No primeiro momento. Aí, o que aconteceu? Começa todo esse processo, aqueles primeiros 15 dias realmente foram dias bem assustadores para todo mundo, para o empresário, para o consumidor, para todo mundo. Foi algo novo, a gente nunca passou por isso na história. Então, foi algo muito diferente. Aí, passados 15 dias, a gente viu que as pessoas se adaptaram muito rápido. O ser humano tem uma coisa que é impressionante, Thiago, que ele adapta rápido pra caramba. E o que aconteceu? As pessoas começaram nesse processo de adaptação, a ter que migrar para o digital e a ter que experimentar novas formas de fazer negócio. E, cara, foi impressionante o que aconteceu. Desde a segunda quinzena para cá, a gente veio batendo recorde atrás de recorde. Foi assim, impressionante o que isso causou. Deu uma acelerada muito grande em processos tecnológicos, cara, que a gente ia evoluir aí, sei lá, imagina em 3 anos, deu um salto em 2 meses. Foi obrigado a dar esse salto, né? Nós, como civilização, a gente foi obrigado a dar um salto tecnológico muito grande. Isso atalhou muitos processos, desburocratizou muita coisa. O Brasil ainda é burocrático pra caramba. Né? Você que é empresário, você sabe, o Brasil é tenso, essa parte burocrática. Mas foi obrigado a melhorar alguns processos, né? A fazer coisas sempre. O mercado imobiliário é um mercado extremamente tradicional. E a gente chegou, durante esse processo de pandemia, a fazer negócios 100% online, desde a visita ao atendimento, fechamento, pagamento, assinatura de contrato, 100% remoto. Né? Então, assim, isso foi um marco para nós, foi algo que realmente mostrou que, no meio de grandes problemas, de grandes situações catastróficas, existem grandes oportunidades, né? Muitos negócios surgiram durante esse período, demandas, né? Como eu falei, o pessoal tem que aprender a se adaptar, e aprendeu rápido pra caramba. Como é que você está percebendo tudo isso aí? Na verdade, assim, vou até voltar um pouquinho quando caiu a bomba da pandemia. Na verdade, a gente teve aí um grande benefício por pertencer a uma empresa internacional e já ter visto isso acontecer na China, na Itália, na França. Então, quando chegou no Brasil, já tinha o plano ABC pronto, né? E a gente passou pela essa pandemia, por incrível que pareça, né? Muito forte, né? Forte no sentido de proteger as nossas pessoas sem deixar o nosso business parar. Imagina, a gente aluga escritórios, a gente aluga espaço de trabalho e aí vem as ordens que todo mundo tem que ficar em casa, né? Isso é um impacto muito grande, né? Direto no nosso business, né? Eu acho que o nosso business foi um dos mais afetados depois do turismo, né? Hotelaria, aviões, né? Indústria aerolinhas, etc. Mas eu acho que a estratégia, né? E um bom planejamento trouxe aí uma super oportunidade. Vou falar um pouquinho mais, Ricardo. Eu brinco com todo mundo, essa pandemia é uma MBA de curto prazo, né? Ninguém nunca imaginou que ia fazer um MBA em 2020 de tão curto prazo igual a gente está fazendo agora, porque ninguém estava preparado para isso, né? Não existia nenhum gestor executivo, ninguém. Não tinha um futurista de palco que ia prever o que aconteceu em 2020. Só que isso separou os bons dos ruins, os fortes dos fracos e as empresas estruturadas, com planejamento consistente, daqueles que eram aventureiros também. Então, quando caiu essa bomba, a gente falou assim, olha, eu tenho muitos clientes que são serviços essenciais, de bancos a telecom, assistência médica, a telemedicina. Então, se eu fechar os meus espaços,
eu vou estar parando a operação desses clientes. Como é que eu faço para apoiar os meus clientes que precisam ficar em casa, mas ao mesmo tempo garantir a segurança daqueles que precisam vir para o escritório? E aí foi um plano super pesado, né? Hoje eu brinco assim que nós temos muitos heróis aqui, né? Que são os colaboradores que vieram, que fizeram a diferença. Muito do que se falou de ficar em casa, né, Ricardo? A gente sabe que o Brasil é um país, infelizmente, muito injusto, né? O home office é uma alternativa para apenas 20% da população, né? Boa parte da gente não consegue, boa parte das pessoas não tem estrutura para trabalhar em casa ou não pode fazer, né, o seu trabalho de maneira remota. O Brasil ainda é um país industrial, a gente não é um país fabril, etc. Então, uma série de coisas não pode ser feita em casa. Uma coisa é o administrativo da empresa, né? Eu coloquei todo mundo em casa, ok, mas 80% do meu pessoal ficou lá na fábrica ainda. Então, a gente tentou atender os dois mundos. Tanto aquele cara que foi para casa, mas que precisou de conectividade, precisou, né, ainda de uma boa estrutura de trabalho, nem que seja de uma maneira pontual, quanto aquele cliente que precisou ser heavy user, né, usuário pesado durante a pandemia. Para você ter uma ideia, é lógico que teve um impacto, né, assim, normal, acho que todo mundo teve um impacto, mas, por exemplo, a gente já recuperou os nossos níveis antes da pandemia há pelo menos 4 meses, né? Então, o mercado de coworking entra na crise, sente, passa um tempo ali um pouco, digamos assim, escuro, né? Eu acho que março, abril e maio foi muito escuro para todo mundo. Só que a gente já viu a nossa retomada muito rapidamente, entendeu? Então, desde julho, a gente operava em níveis bons. E, por exemplo, eu tive o melhor outubro da história da Regus Brasil, para você ter uma ideia, no mês passado, de vendas. Por que disso, né? Não é só porque a nossa empresa é grande, tem caixa, etc. e tal. Não, é porque a gente está inserido num contexto hoje que da noite para o dia passou a ser o novo normal. Eu sei que todo mundo odeia esse termo, né? Eu era um dos que criticava muito, só que, até porque eu não acredito que o que a gente tem agora é normal, porque o que a gente tinha antes não era normal, né? Muita injustiça, muita coisa errada ainda nesse país, mas mesmo assim, vamos usar esse termo. O novo anormal passou a ser as pessoas terem flexibilidade, né? Então, quando a gente fala de nova economia, só para definir um pouquinho o conceito para o pessoal aqui, tanto faz, pessoal, se você está no espaço de coworking, você está pegando um carro por aplicativo, se você está viajando, uma casa de veraneio compartilhada, né? Tem um pilar que define a economia compartilhada. Esse pilar ele está basicamente em 3 âncoras. A primeira é agilidade. Eu quero estar pronto, eu pego agora, né? Eu preciso usufruir daquilo, está disponível. Então, eu vou pedir um carro, vou pedir um Uber, um 99 táxi, alguma coisa assim. Eu pedir no aplicativo, está ali. Eu não preciso esperar a montadora fazer o carro, alguém lá, alugar. Não, né? Então, tem essa questão de disponibilidade. Segundo pilar, que é o pilar do risco. Tem que ter menos risco. Ou seja, eu não carrego o risco da propriedade, o risco da manutenção, o risco do ativo. Então, eu pedi um carro pelo aplicativo, eu não preciso pagar o seguro. Né? Se eu estou num coworking, eu não preciso fazer a manutenção do prédio, eu não preciso do contrato de longo prazo, por aí vai. E ele tem que ser mais barato, ele tem que ter menos custo. Então, é uma modalidade pay-per-use, né? Eu pago pelo que eu usar. Então, você não paga todo o custo do carro quando você pede um carro compartilhado, né? Um carro do aplicativo, você paga só a sua viagem. No coworking, você paga só a sua estação de trabalho. Quando você está indo aí no Airbnb, outro aplicativo de viagem, você está pagando só as diárias do tempo que você ficar naquela casa. Então, esse pilar da nova economia, agilidade, menos custo, menos risco, passou a ser o que as empresas precisam agora, né? Porque acabou não, né? Você disse bem, né? A pandemia está longe de acabar, só que as empresas precisam voltar a produzir, as empresas precisam se redimensionar. E como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que fazer isso exatamente buscando, primeiro, preservar capital, né? Preservar caixa. Dentro do nosso mundo aqui, a gente fala com o mercado corporativo de escritórios. Então, você imagina que uma pessoa, para montar 1.000 metros quadrados hoje de escritório, se ela investir em média 2.000 a 4.000 reais no metro, ela vai precisar de 2 milhões a 4 milhões de reais para montar. Numa época de pandemia, onde você quer ter 2 a 4 milhões de reais? No seu caixa, para investir no seu negócio, para manter a sua operação funcionando. Você vai imobilizar agora 4 milhões de reais para ter 1.000 metros quadrados de escritório? No way. Prefiro ir lá e alugar um coworking. Quantas pessoas cabem em 1.000 metros? 100 pessoas? Eu vou alugar 100 posições e vou pagar numa modalidade pay-per-use. Se amanhã depois eu crescer, eu pago 120. Se eu diminuir, eu pago 70. E eu vou jogando o jogo da flexibilidade. Então, eu brinco muito, né, com o pessoal assim, o que a pandemia trouxe, né? Ela trouxe a necessidade
das empresas repensarem, né, a sua flexibilidade. Só quem estava preso num contrato de longo prazo sabe do que eu estou falando. Imagina quem estava lá num contrato tradicional, com 5 anos de contrato, né, multas pesadíssimas, não podendo quebrar o contrato, e no meio da pandemia teve que demitir ou metade das suas pessoas, ou colocar as pessoas em casa, e a sua necessidade de escritório mudou, né? E mesmo assim, mais uma vez, nova economia, não se aplica só a coworking, né? A mesma coisa com frota. Vamos falar que você tem carro, de repente você diminuiu sua necessidade de pessoas, você tem que vender esses carros. Será que faz sentido que os próximos carros sejam carros próprios ou não? Então, esse conceito todo da nova economia passou a ser esse trigger, né? O mercado de coworking é um mercado que crescia absurdamente pelos mesmos fatores, Ricardo, né? Você pensar bem, a crise financeira de 2014, 2015, 2016, um pouquinho 2017 ainda, qual que era o problema do Brasil? Crise econômica forte, instabilidade política, as empresas com dificuldade de caixa, o brasileiro com muita demissão no mercado tendo que empreender. Tudo isso fez com que o mercado de coworking saísse de 238 unidades em 2014 para 1.500 unidades no Brasil inteiro no final de 2019. Isso é um crescimento de 2 dígitos por ano, todo ano. Por quê? Porque as empresas e os profissionais começaram a olhar para essa flexibilidade. Mas até então, ainda era uma parcela pequena, digamos assim, né? Quando eu olho todo o imobiliário, por exemplo, corporativo de São Paulo, espaço flexível hoje não representa nem 4% de São Paulo. 4% não é nada, nada, nada. Então, o que a pandemia também trouxe? Trouxe um ponto muito interessante, e eu acredito aí até perguntar para o pessoal que está participando, que é legal, se eles têm essa mesma perspectiva. Parece que a pandemia adiantou essa tendência em alguns anos, né? Adiantou. Em 2030, por exemplo, vários estudos de várias consultorias imobiliárias famosas, internacionais, diziam que 30% dos edifícios corporativos iam ter algum tipo de pulmão flexível, seja ele operado por uma empresa de coworking como nós, seja ele operado pelo próprio proprietário do prédio, que quer diferenciar o seu ativo, né? Ou por um outro ocupante do prédio, como o Google faz com o Google Campus, ele oferece um espaço flexível dentro do espaço do Google, onde ele mesmo aluga aquele espaço. Então, essa tendência era para 2030, né? Hoje a gente já vem falando que 2025, esses mesmos 30% já vai estar acontecendo, né? Então, a palavra da vez, flexibilidade, né, no mercado imobiliário. Estão sendo discutidas vários temas em Brasília com relação à lei do inquilinato, a flexibilidade que a lei do inquilinato tem que ter ou não, que não tem que ter, mas a verdade é que durante a pandemia, e depois a gente vai falar um pouquinho de home office, eu tenho todo um discurso em cima do home office, que eu acho que é super, super legal aqui a gente discutir, mas só para fechar essa questão do imobiliário, a lei do inquilinato no Brasil ainda ela é muito, né, protetiva para um lado ou para o outro. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz um contrato build to suit, né, o pessoal deve conhecer bem aí, onde o proprietário investe para trazer o inquilino. Esse contrato ele é 100% a favor do proprietário. Então, o proprietário, se eu amarrei 10 anos, você vai ficar 10 anos. Acabou, você não sai desse contrato. Quando é um contrato normal, né, típico, onde eu não tenho um investimento para o proprietário, é o ocupante que investe, a lei do inquilinato, por outro lado, ela também protege o inquilino, né? Você quebra com 3 meses, você só tem que respeitar aviso prévio, tem que devolver imóveis em condições originais, mas, de qualquer forma, a lei é 880, né? E, assim, a lei do inquilinato no Brasil, pessoal, ela é super avançada comparada com outros mercados, tá? Se a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, contratos de lease, né, contratos de aluguel, eles têm que ser respeitados 100% na esfera civil. Você não tem uma lei que rege nesse sentido, onde, por exemplo, se eu tenho uma cláusula abusiva, um proprietário foi lá e falou, não, eu quero 6 meses de multa, a lei diz 3, aqui no Brasil não, a lei diz 3, qualquer fórum, qualquer juiz que você peticionar a lei, você vai ter os 3 meses de multa. Lá nos Estados Unidos, não, você assinou por 15 anos, você vai pagar 15 anos, né, e por aí vai. O Brasil não tinha muito esse costume, porque a gente tem essa lei que por um lado, ela é muito boa, mas, por outro lado, ela é 880. Então, eu acho que também a pandemia está trazendo uma análise do que pode ser implementado em termos de flexibilidade nessa lei. O mercado de coworking, ele é o modelo disruptivo dos escritórios, né? Porque o escritório tradicional, eu alugo, invisto, faço contratos de 5, 10 anos, opero aquilo, eu não sei se eu vou crescer, mas eu já tenho que prever a área que eu vou crescer, né? Queria até fazer uma pergunta para o pessoal aqui que estiver na audiência aí do YouTube.
qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Onde vocês acham que está o metro quadrado mais caro do Brasil? Corporativo, tá? Porque é o meu mercado aqui. Escritórios. Vamos ver o que o pessoal fala aí, depois eu dou a resposta para eles aqui, tá? Mas cada vez mais a gente precisa voltar e pensar nisso, então. Então, se essa flexibilidade é o novo normal, como é que a gente está escrevendo os novos contratos? Como que os proprietários dos prédios estão preparando os seus ativos para essa flexibilidade? Porque não é fácil. É uma mudança de cultura. É assim como foi para a gente a chegada de aplicativo de transporte. É mudança de cultura. Né? Pensa que uma empresa lá atrás, para você passar um recibo de táxi, era permitido. Mas você não conseguia dar um recibo de Uber. Você não conseguia. As empresas falavam, não, eu só consigo colocar na minha contabilidade recibo de táxi. Aquele mesmo recibo que você compra lá numa distribuidora de papel e qualquer um assina, era o que as empresas aceitavam, mas não aceitavam o Uber. Hoje não. As empresas olharam e falaram, pô, tem tanto benefício na nova economia que eu quero mais barato e eu vou rever a forma como eu faço a minha contabilidade para que eu possa aceitar, então, né, esses recibos. A mesma coisa está chegando no mercado imobiliário também, né? Então, só para responder a pergunta aqui, eu brinquei com o pessoal, qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? O pessoal falando aqui, ó, São Paulo, Brasília, etc. Não é, pessoal, é o metro quadrado que você paga e não usa. Simples assim. Então, uma empresa hoje que aluga 200 metros e ela tem uma demanda só de 100 metros, ela está literalmente tendo os 100 metros quadrados mais caro da vida dela, né? Que aquele metro quadrado que você paga e não usa. Conceito de nova economia não tem ativo desperdiçado. É igual o carro mais caro na tua garagem. Você pode colocar ali a marca mais top ou a marca mais barata. O mais caro não quer dizer o valor do carro, o mais caro quer dizer aquele que anda mais. Se eu tenho um carro extremamente caro, mas que eu rodo com ele o tempo todo, ele provavelmente vai se pagar mais rápido do que um carro barato que você roda uma vez por mês. Perfeito. E sabe o que é engraçado? É um modelo onde para o usuário é muito vantajoso, por vários aspectos, todos esses que você citou, custo, flexibilidade, e é bom também para o empreendedor. Porque, na verdade, por exemplo, a gente começou a migrar para esse formato aqui. Aqui eu faço administração de aluguéis também, né? E vendo investimentos. E quando eu vendo para o cara, eu já não vendo mais a ideia, quando eu vou fazer o meu pitch de vendas, eu vou falar de um hotel, de um empreendimento de flats. Eu já não falo para o cara mais que ele vai poder alugar e a rentabilidade normal, um contrato convencional de aluguel. Eu já explico para o cara para ele fazer um aluguel sobre demanda, né? Eu já mostro, e é muito mais vantajoso. Por exemplo, num flat normal aqui, eu consigo fazer hoje uma rentabilidade de 1,5%. Isso é alto pra caramba. Para o mercado imobiliário, é muito bom. No aluguel tradicional, é 0,5%. Então, eu estou com 1% a mais, só porque simplesmente eu comecei a fazer o aluguel sob demanda, usar Airbnb e outros tipos de administração de locação. E é bom para o cara que está alocando, e é bom para o cara que está usufruindo, porque é mais barato, igual você falou, ele vai pagar só pelo que ele está usando, né? Exclusivamente pelo que ele está usando. Então, é melhor para todo mundo, cara. Realmente, essa nova economia aí, ela deu um salto, ela realmente acelerou muito o processo. Um cara que fala muito sobre isso, que defende isso fortemente, é o Ale, né, da Vitacom, o Alexandre Frankel. Gigante Frankel. Eu fiz uma live com ele aqui, o cara é genial, e ele vai muito nessa linha, né? Ele está realmente com a House, inclusive estou trazendo a House aqui para Goiânia, nós queremos implementar isso aqui. E dentro do projeto deles, nós temos isso também, né? O hotel vai ter o prédio, a gente transforma ele em um lugar sob demanda, tem todo o coworking ali dentro do empreendimento mesmo, aí entra tudo isso, itens compartilhados, carro compartilhado, bicicleta compartilhada, patinete, tudo que pode compartilhar está ali dentro do projeto. Eu acho que isso é mais interessante para todo mundo. E principalmente, cara, essa flexibilidade, ela é boa demais. Hoje, o que eu percebi? Como aconteceu toda essa situação, eu mandei alguns funcionários para casa, né, alguns pessoal do administrativo, de marketing, mais para casa, e percebi que ficou mais produtivo, cara. Por incrível que pareça, eu melhorei minha performance. Eu tirei o cara daqui, eu diminuí o custo que era da pessoa aqui para mim, porque ele tem um custo a mais quando ele está aqui para mim. Ele foi para lá, para casa, ou para o cowork, sei lá onde que ele decide trabalhar, tem gente que
trabalhando em shopping, em outros lugares. Bom, enfim, agora ele trabalha por uma demanda, ele não trabalha nem... isso muda até aquela questão de cumprir horário. Não é mais, tipo assim, eu não tenho que chegar na empresa, bater o ponto e depois bater o ponto para ir embora. Eu tenho que produzir X. Se eu conseguir produzir esses X dentro de um determinado período, ótimo. Né? Então, assim, muda muito a relação, inclusive, funcionário, empresário, muda tudo, cara. E eu tô gostando disso. Né? Até nesse ponto, Ricardão, tô gostando bastante. Queria complementar, porque a gente fala bastante de home office aqui. A gente sempre levantou a bandeira do home office, antes da pandemia até, né? Home office, para quem não sabe, é um termo brasileiro, né? O americano usa work from home. Né? A gente inventou esse negócio de home office aí nos anos 2000 e acabou pegando a palavra aqui no Brasil. Mas, pessoal, eu queria provocar todos vocês com alguns temas aqui, né? Eu sempre fiz home office, sempre gostei de fazer home office. Eu acho que o home office é uma característica pessoal. Primeiro que, assim, assumir que todo mundo tem uma boa estrutura em casa para trabalhar é um pouco difícil, né? Numa cidade igual São Paulo, o paulistano médio vive em 60 metros quadrados. Perdão, 49 metros quadrados, perdão. 49 metros quadrados. A gente assumir que ele tem espaço em 49 metros quadrados para criar sua família, para ter seu living room, né? Ter sua sala de estar, sua cozinha, tudo, e ainda ter um viável profissional de trabalho, é um pouco forte. Por isso que eu falo que o home office é para uma pequena parcela da população, né? Agora, essa pandemia trouxe um exercício de trabalho flexível para todo mundo no mundo todo, né? Então, pela primeira vez, todas as empresas do mundo tiveram que experimentar a localização flexível. E eu queria aproveitar para definir um conceito com vocês aqui, que é o seguinte: trabalho flexível, pessoal, não é só home office, não é só trabalhar de casa. Trabalho flexível, ele tem que ter horário flexível, jornada flexível, né? Dias alternados, tem que ter localização flexível, que pode ser trabalhar de casa, ou trabalhar num coworking, ou trabalhar em outro escritório da própria empresa. Ele tem que ter também remuneração flexível, se eu produzo mais, ganho mais, se eu produzo menos, ganho menos, né, etc. Assim como o vendedor tem comissão, etc. E ele tem que ter gestão por performance, porque não tem como você unir esses 4 pilares sem você implementar gestão por performance. Deixa eu mostrar para vocês. Imagina aquele chefe que controlava o horário que as pessoas chegavam no escritório, controlava a produtividade ainda no papel, etc. E tal. No meio da pandemia, ele se viu o quê? A necessidade de digitalizar. Ele teve que virar gestor. Ele deixou de ser chefe. Não é fácil você fazer gestão por trabalho flexível. Ao contrário, vou trazer alguns dados para vocês aqui interessantes. A gente fez uma pesquisa no começo desse ano. E olha só, parecia que a gente estava prevendo o que ia acontecer. Onde a gente perguntou para as pessoas o seguinte: olha, a sua empresa tem política de home office, tem política de trabalho flexível? Menos de 1/4 das empresas no Brasil falaram que tinha uma política clara de trabalho flexível. 3/4 falaram, não tenho. E aí veio a pandemia, né? Destruiu aí boa parte desse conceito. E a gente voltou e perguntou: olha, para os executivos, tá? Para os donos das empresas ou para os diretores, você quer manter o home office? Você está sentindo que o home office é produtivo, etc e tal? 80% dos chefes, gestores, etc., responderam que sim, eu estou sentindo produtivo, eu economizo, eu faço isso, faço aquilo. Ok. A gente foi inverter uma pesquisa e fez para os funcionários. Pasmem, 80% também quer voltar para os escritórios. Por quê? Porque ele enfrenta problema de foco, ele não consegue colocar foco em casa, ele enfrenta problema de horário. Quantos de nós, trabalhando de casa, não tem impressão que a gente trabalha mais? E a gente trabalha mais mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro foi condicionado a vida inteira. Em casa eu relaxo e no trabalho eu produzo. E de repente você fala, não, em casa você tem que fazer os dois, e você na preocupação, na crise, né, todo medo de demissão e tudo mais, as pessoas trabalharam muito mais. Horário comercial acabou, né, galera? Vai de comigo. Não existe mais horário comercial hoje em dia. Você manda um WhatsApp domingo à noite pro colega de trabalho e fala, cara, amanhã eu preciso ver contigo isso, e o cara responde. E vocês estão falando de negócio. Só que não ter uma gestão de horário, não ter uma gestão de jornada, as pessoas trabalham no final de semana, isso leva a índices muito fortes de estresse, isso leva a índices muito fortes de queda de produtividade consequente. Então, o que pareceu produtivo no começo, muitas vezes era excesso de trabalho. Nossa, eu estou produzindo mais. É lógico, as pessoas estão trabalhando 12 horas ao invés de 8. As pessoas estão não almoçando, as pessoas não estão fazendo aquilo que tinham que fazer, que elas fariam num escritório. A mobilidade reduzida realmente é um fator ganho. Se você pensar bem, sei lá, se os funcionários do Ricardo levavam 1 hora para chegar no ambiente de trabalho
e ele conseguiu economizar essa 1 hora todo dia, ele ganhou 5 horas na semana, 20 horas no mês. Um mês trabalhado de 140 horas, ele ganhou ali 14% de produtividade. Então, com certeza, reduzir a mobilidade é ganho de produtividade ou é ganho de qualidade de vida. Mas tem muitos perks, né, do hell office, né, do home office do inferno, aí, que é o seguinte, falta interação. A gente só faz interação no home office com o nosso chefe, né? Você tem ali um Zoom, uma reunião virtual com o seu chefe ou com os seus subordinados. Você não faz lateralidade, aquele cafezinho de corredor, aquele bate-papo, aquela saidinha para o almoço que você ia conversando no caminho, etc. Isso faz falta. Mais uma vez, nosso cérebro foi condicionado a isso. Nossa produtividade estava ligada a esses pequenos breaks, né, no ambiente de trabalho. E aí, cada vez mais, surgiu um tema que as empresas, durante a pandemia, valeu tudo, né? Põe em casa, do jeito que está. Só que as empresas esqueceram de pensar no seguinte: ela é responsável, sim, por pagar as contas dos funcionários que estão em casa, relativo ao trabalho deles, seja proporcional da internet, da energia, etc. e tal. Ela é responsável pela ergonomia do funcionário em casa, de mesa, cadeira, iluminação correta. Veja bem, a gente desenha um espaço de trabalho para ter X mil lumens por mesa, para seguir uma norma, de repente você põe em casa. Aí a pessoa vai trabalhar lá na cama, no colchão, de qualquer jeito, com o cachorro do lado. E, de repente, se essa pessoa sofre um acidente de trabalho, se ela tem uma lesão, é responsabilidade da empresa também. Isso eu não tinha pensado. Né? Outro ponto, galera, conectividade. Quantos de nós não caímos numa live, caímos numa transmissão, numa reunião, por itens de conectividade, né? Por falta de segurança na conectividade e, por último, segurança de dados, né? Então, muito cuidado, porque o home office, até esses dias, Ricardão, por exemplo, empresas como Petrobras, etc., empresas que não permitiam nem entrada de pendrive nos escritórios, porque tinha uma série de sigilos de informações industriais. Aí, de repente, está todo mundo em casa, onde, sei lá, o seu gerente do seu banco está conversando contigo com a tua conta aberta e com os familiares dele próximo ali, entendeu? Como é que fica a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com o home office? Então, na hora que todo mundo olhou isso e falou, cara, home office é legal? Mas ele tem que ser um modelo híbrido, ele não pode ser minha única saída, ele não pode ser esse novo anormal, porque eu vou começar a lidar com problemas que eu não lidava literalmente antes, né? Então, por exemplo, o que constrói uma cultura de uma empresa? São as pessoas, né? A cultura da empresa precisa existir. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que é uma cultura 100% digital. Existem empresas nômades digitais? Existem. E essas empresas sofrem, sabe com o quê, pessoal? O maior índice de rotação de mão de obra de todos os mercados. É muito legal trabalhar nessas startups moderninhas que explodem, aí viram um unicórnio. Pasmem, a média de retenção de um funcionário nessas empresas é de 1,4 anos. Por quê? Exatamente porque, a partir do momento que eu não tenho sentimento de pertencimento, eu não vejo uma empresa, eu não vejo algo que exista, eu simplesmente tenho uma interação digital com o meu chefe ou com o meu subordinado, e eu trabalho só por performance, etc e tal, eu começo também a olhar para o lado, começo a olhar para o mercado. Então, vai quem paga mais. E olha que coisa, o nomadismo digital, ele é muito valorizado por salário e benefício, enquanto empresa que tem cultura, empresa que tem política de trabalho flexível, mas que entrega, né, tanto a experiência para o funcionário, quanto ao mesmo tempo qualidade de vida, mas traz produtividade, ela tende a reter mais os seus funcionários. Então, o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, home office requer disciplina, home office requer cuidado, e home office requer política, e essa política tem que ser aprovada com os sindicatos. Não adianta botar a galera em casa e achar que, olha, tá todo mundo de home office, tô bonitão com a lei. Esquece, entendeu? Uma coisa é pandemia vale tudo. O modelo para frente, a lei ainda é muito clara quanto à responsabilidade das empresas. O que eu tenho visto no mundo inteiro, Ricardo? A grande maioria das empresas quer voltar para o modelo híbrido. Então, quem tinha 1.000 metros está indo para 400 agora, porque demitiu uma galera, o resto, parte está em casa, e parte tem que voltar e produzir no escritório, porque precisa de conectividade, foco, segurança, tudo que eu falei aqui. Então, o modelo híbrido é o novo normal, a flexibilidade é o novo normal. Então, eu quero que o meu funcionário trabalhe perto de casa, não necessariamente em casa. Eu ganho com mobilidade, eu reduzo o tempo que ele fica no deslocamento, né? Eu ganho horas importantes ali de trabalho, que pode ser revertido em qualidade de vida, pode ser revertido em produtividade, mas eu não preciso desse cara correndo risco, e a minha empresa correndo o risco do home office, entendeu?
Eu quero um trabalho onde o cara trabalhe em qualquer lugar. Eu quero que ele tenha uma associação que, se ele tiver hoje no Flamboyant, ele trabalha no Flamboyant. Eu quero uma associação que, se ele for lá no aeroporto, ele tenha onde trabalhar. Eu quero uma associação que, se ele estiver em casa, ele consiga trabalhar. E o trabalho deixa de ser sobre onde eles precisam estar para trabalhar, e sim o que ele precisa para trabalhar. E o estar é só uma consequência. Então, a localização deixa de ser orientada por centralidades, por exemplo, eu quero que todo mundo venha para Faria Lima porque é bonitinho ter um escritório na Faria Lima. Não. Talvez eu vou ter 5 escritórios em São Paulo, de forma que os funcionários de Santa Amaro vão para Santa Amaro, os da Lapa vão para Lapa, os da Paulista vão da Paulista, e eu mantenho um pequeno escritório na Faria Lima para ser o meu sales office, né? O meu escritório de venda, o meu showroom, o meu lugar onde eu faço treinamento, onde eu faço reunião de engajamento, onde muitas vezes a presidência vai querer ainda. Porque, por incrível que pareça, o público premium, por mais que ele tenha ficado em casa durante a pandemia, ele não cancelou o seu escritório. O público premium continua mantendo, porque aí você tem uma questão também, né, de prestígio, né? Cada vez mais as empresas querem também uma localização de prestígio. Imagina que eu vou conversar com o diretor do Banco A, né? Vamos fazer uma reunião? Vamos, faz o seguinte, vem aqui na rua Carlos Weber, no apartamento 51, fazer uma reunião. Esquece, entendeu? Esse cara não vai fazer a reunião no apartamento dele. A reunião dele vai ser na Faria Lima, vai ser no Brooklyn, na Berrini, na Paulista, por aí vai. Então, as pessoas têm que entender que esse modelo híbrido, ninguém sabe direito como é que vai funcionar. Então, eu fico muito triste quando algumas empresas tentam levantar simplesmente essa bandeira por moda, por modismo. Ou seja, eu vou lá e anuncio no LinkedIn, a partir de 2021, toda a minha equipe é home office, uhul! Aí você vai ver, 80% da mão de obra do cara é fabril, tá na planta, faz ele todo dia, tem que bater cartão. Então, assim, temos que deixar a demagogia de lado. Muito do que a gente leu durante essa pandemia tem muito futurismo de Zoom, né? Tem muito futurismo de live, tem muito empreendedorismo de palco, que a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil, a gente é pertinente em crises, a gente passa por crise de maneira tão constante, né? Eu não sei quantos anos você tem, Ricardo, mas eu estou chegando nos 40 agora, e eu lembro desde quando eu era pequenininho, do meu falecido pai dizendo que a gente tinha uma crise por ano no Brasil, seja lá do que for. E essa é a primeira vez que é o mundo todo em crise. Sim. Será que o brasileiro não vai sair mais forte? Será que a nossa resiliência ao longo das crises, tudo que a gente já passou aqui, né, como um país de terceiro mundo e tudo mais, será que não vai ensinar a gente a ser mais forte nessa crise? Por isso que eu sou muito otimista, né? Durante a pandemia a gente cresceu, eu abri unidades durante a pandemia, entendeu? Tipo, cara, vamos buscar Lapa, porque eu não tenho nada na Lapa e as pessoas querem trabalhar mais perto de casa, vamos, a gente foi lá, correu, abriu a Lapa. Cara, contrariando o mercado, entendeu? Eu tô abrindo hoje, eu vou estar fazendo um anúncio no final do dia, infelizmente não posso falar ainda, mas no final do dia de hoje, um anúncio super estratégico nosso aí, de um movimento fortíssimo de mercado no meio de uma pandemia. Então, isso só reforça o seguinte, eu acho que o Brasil talvez seja a bola da vez. Agora, ele vai ser a bola da vez se a gente também achar que é a bola da vez. A gente não pode esperar que todo mundo tome a liderança e eu só vou seguir. Na hora que todo mundo voltar, eu vou voltar. Pô, então nós vamos ficar a conversa de doido, né? Ao contrário, eu acho que a gente tem que... O que é bom para a minha operação, né? O que é bom para a minha empresa? É voltar para o escritório? Mas eu sou mais produtivo? Eu tenho como medir? Ou eu simplesmente acho, né, que eu sou produtivo? Precisa medir, galera. Se tem uma coisa que dentro da nova economia existe, é medição, né? E o usuário está no centro de tudo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pedirem aí um Uber ou um táxi, ou seja lá o que for, né? Aliás, um grande abraço para a Cláudia Woods, presidente da Uber no Brasil, teve a oportunidade de falar comigo antes da pandemia, numa live, foi bem bacana. Mas você pediu lá um Uber, quem que dá a nota para o motorista? É o usuário. E se você for lá e falar que a corrida não foi boa, o Uber devolve o seu dinheiro sem te questionar. Se você falar que a volta foi maior do que você queria, ele devolve o dinheiro sem te questionar. Imagina no passado você reclamar com um taxista que o trajeto que ele fez não era legal, né? Se você não saísse do carro apanhando ali, no mínimo você ia ter uma discussão. Por que isso? Porque a experiência do usuário está no centro da nova economia. Você une tecnologia com a comunidade, junto com aquela agilidade, menos custo e menos risco que eu falei para vocês, mas a experiência do usuário está no centro. Quando a gente fala de experiência do usuário, o usuário quer... Então, mais uma vez, né? É só inverter. Ele quer ter essa experiência. Como é que você entrega a experiência de usuário se a gente não tem, né, as empresas usufruindo dos serviços? Então, é importante, sim. O Brasil precisa voltar. As empresas precisam voltar
o turismo precisa voltar, com todas as devidas proteções, mas precisa voltar. Eu brigo com o pessoal que eu estou na pista faz tempo, né? Eu não parei. Durante essa pandemia, a gente manteve as operações funcionando, que eu brinquei aqui, né? Heróis foram os colaboradores da Regos, do Spaces, que mantiveram tudo funcionando mesmo quando ninguém sabia nada da pandemia. Aquela coisa de põe máscara, não põe máscara, é bom, não é, né? Passa álcool gel, tira a temperatura, não tira. Cara, era tanta informação cruzada que é difícil você manter as coisas centradas. Mas, por outro lado, a gente tem hoje uma oportunidade de ouro. Aí eu queria passar um recado para todo mundo que está aqui. Eu estou vendo que a galera é muito corretor de imóvel, né, Ricardo? Sim. Como é que o corretor pode se posicionar na nova economia? Né? Eu acredito que seja uma informação importante. Primeiro, conhecendo a nova economia. A grande maioria dos corretores de imóvel que eu conheço que trabalham com nova economia não voltam para trás. Mas a grande parcela dos corretores de imóveis que a gente fala não conhece, então tem aquele preconceito da nova economia. Lembra que eu dei o exemplo aqui do recibo do táxi versus o recibo do Uber? É a mesma coisa. Eu acho que o coworking vai roubar o meu cliente, porque esse cara não vai assinar de novo comigo. Ah, não, eu prefiro alugar a salinha porque eu ganho um aluguel de comissão. Cara, hello, entendeu? Tem mercados de espaço compartilhado como nós que pagamos 10% de comissão no contrato, cara, 10%, onde você tem isso? Só que assim, tem que praticar o let it go, estilo Frozen, né? Tem que deixar. Exatamente. Tem que soltar os clientes. Gente, na nova economia, o cliente não pertence ao corretor, o cliente pertence à experiência de usuário. Corretor de imóvel, que ainda está vendendo imóvel, ainda está alugando imóvel, da mesma forma que antes. Sinto muito, pessoal. Aí depois não adianta reclamar que a tecnologia está roubando o cliente, que vem um quinto andar e está fazendo a transação de maneira eletrônica. Sabe por que isso está acontecendo? Porque não está agregando valor para o usuário. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu estou recentemente comprando aí um terreno para construir próximo da minha casa, lá para o meu sogro e para minha sogra, etc. E a gente acionou diversas corretoras na região que a gente mora. E, cara, é impressionante como em 2020 a gente ainda faz da mesma forma desde quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Coloca uma plaquinha, então aluga-se com um telefone, você cai num telefone que você não fala com a pessoa, ela anota os seus dados para alguém te ligar depois, e o cara te liga depois, entendeu? Da mesma forma, protegendo a informação de trás. Não, mas esse cliente confiou o terreno dele a mim, e só eu posso mostrar o terreno dele, e eu, pessoal, vamos lá. Estou sendo bem prático aqui. Eu moro no mesmo lugar que está o terreno, eu conheço o terreno de trás para frente. Eu preciso saber, nesse primeiro momento, o terreno vale quanto, quais as condições de pagamento e se ele está liberado para venda. Cara, pasmem, a gente visitou 6 terrenos que estavam bloqueados na justiça. 6 terrenos, Ricardo. Você tem noção do que é isso? É que o mínimo do trabalho deles, de muitas vezes, de pensar na jornada de usuário. A gente chegou a fazer oferta, mandar documentação em terreno que estava bloqueado na justiça. E aí você fala assim, cara, como assim? Entendeu? Olha a minha experiência de usuário. Eu confiei na corretora, que fez todo o processo comigo, e ela não se atentou a levantar aquelas informações básicas. Não dá para ter terreno na nova economia ainda. Mas quando eu estou falando de escritório, quando eu estou falando de casa, se deu o exemplo aqui do Alexandre Frankel, o que eles estão fazendo na House, como a V-House está fazendo, e outras empresas também, né, a Tecnis, etc., é mudar a experiência do usuário. O cara não está mais alugando um apartamento, né? Ele está mudando o estilo de vida. O cara que está indo para o coworking, ele não está alugando um espaço, ele está comprando produtividade. Então é isso que a gente tem que pensar. Sugestão para todos os corretores que estejam aqui: visitem um coworking, entendam como o coworking trabalha, entendam como o coworking precifica, e aí você vai ver que você tem muito mais oportunidade. Agora, não adianta não conhecer, né? E achar que, né, o negócio não vai funcionar para você. Aí vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os taxistas. Não adianta reclamar quando o aplicativo estiver aí já. O que acontece? Sempre que aparecem... A gente foi forjado aqui na MyBroker em crise, cara. A gente passou por muita crise. A gente quase quebrou, assim, muitas vezes. Já tivemos que vender bem pessoal, tivemos que fazer um escambau aqui para sobreviver. Isso acabou fortalecendo a gente. Nós falou, foi numa pandemia dessa, é natural que a gente fortaleça, né? Que muitas pessoas cresçam. Muita gente vai se ferrar? Vai, claro, né? Mas por quê? Porque não soube se adaptar. Porque se você for flexível, quando você é rígido, o que acontece? Vem a pressão, você quebra, certo? É física. Vem a pressão, você quebra. Agora, se você é flexível, você, faz desse jeito. É o que nós tivemos que fazer. Então, sempre que vem uma situação, a gente pensa, como que eu posso contornar isso? Vai vir uma tecnologia, a gente sabe, isso é fato,
tá? Eu sou corretor de imóveis, eu cuido hoje diretamente de corretores que trabalham aqui para 350 pelo menos, tá? E fora todos os outros alunos, que eu sou mentor de corretores, né? Então tem uma galera, milhares e milhares de corretores que eu acompanho de forma digital, e eu falo para essa galera, assim, existe uma oportunidade, o mercado vai mudar, já mudou, na verdade, ele não vai mudar, ele já mudou, e o cara que não se adaptar a isso, ele não se flexibilizar dentro desse processo, ele não aprender novas formas de monetizar, novas formas de gerar receita, ele está ferrado. Ele vai ser ejetado do mercado. O corretor tradicional, na verdade, isso não vale nem só para o corretor, vale para qualquer tipo de profissional. O profissional tradicional, ele está fadado ao fracasso. Cara. Ele precisa se adaptar. E voltando aqui, só fazendo um parêntese, eu tinha ficado com isso na cabeça, falando antes que eu esqueça, falando aí da questão da mobilidade e dos coworkings, esse movimento que você está gerando, e outros players grandes como você que estão gerando aqui, tanto no Brasil como no mundo, isso muda demais o mercado imobiliário. Isso muda muito. Toda essa variação de o que é metro quadrado, cara, preço de metro quadrado, ele tem muito a ver com o que tem ali naquele lugar. Né? Agora, quando você espalha isso, quando você muda, já não tem mais a necessidade de eu estar em determinado lugar, isso incide diretamente em quanto vale aquele espaço ali. É coisa que o corretor tem que se atentar. Por exemplo, porque hoje, nós somos consultores. Ser vendedor de imóveis é um problema sério. Ser vendedor de imóveis, né? Você não é um consultor, você é um cara que está ali só para apresentar o cliente e o proprietário. Isso é pouco. Né? Se você quer ser bem-sucedido, quer ser um cara de primeira, um personal broker, que a gente chama aqui, você tem que ser um consultor, você tem que entender todo o processo. E agora, inclusive, na hora de fazer um investimento para o cliente, vai ter que escolher, vai ter que saber que alguns metros quadrados, alguns lugares vão sofrer forte variação. Vai ter lugar que vai valer mais, vai ter lugar que vai valer menos. Então, assim, muda-se o comportamento humano, totalmente. Muda-se, né? Olha, o que é distante, o que é fora da cidade, às vezes já não é mais. Muda muito isso, cara. Queria até trazer uma discussão que geralmente eu causo nas lives mesmo, viu, pessoal? Pode se acostumar aí. Quando eu falo que o corretor bloqueia a informação, eu não estou querendo dizer que ele não tenha que ter sigilo na informação e nem que ele não tenha que representar os interesses dos clientes deles. Ao contrário, eu acho que tem sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, no mundo digital, a intermediação ela pode ser vista de duas formas, ou como cara e onerosa, ou agregando valor e essencial. Aonde você quer estar como corretor de imóvel? Como o cara que é caro e oneroso ou aquele que agrega valor e é essencial? É simples assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, a gente não chegava nas pessoas, a gente contratava através de empresas de consultoria de contratação, porque você não sabia quem eram as pessoas nas empresas. Hoje, você entra no LinkedIn, digita lá, eu quero contratar o head de compras da Coca-Cola, você acha o head de compras da Coca-Cola e aborda o cara. Isso acabou com os headhunters? Não. Isso acabou com as empresas de seleção? Não. Mas o que elas fazem hoje? Elas agregam valor. Ela faz a triagem, ela faz a pré-entrevista, ela vê se o cara tem um histórico de sucesso, ela faz uma análise do perfil do cara. Então, ela teve que se reinventar. Então, o que eu vejo no mercado de corretor é muita gente reclamando do quinto andar, reclamando desses aplicativos, ao invés de pensar como que eu agrego valor na jornada de venda do meu cliente, entendeu? Desculpem, mas a partir do momento que eu vejo, eu vou ver 6 terrenos e os 6 terrenos estão bloqueados na justiça, para mim, a corretora não fez o básico, que foi ver se aquilo que ela disponibilizou é o nome dela. Não adianta ela falar, mas sabe o que é? É o proprietário. Cara, você quer ser intermediador ou você quer agregar valor para o teu cliente? Eu acho que a corretora e o corretor de imóvel que agrega valor para o seu cliente, ele passa essa transformação digital, ele agrega mais valor, ele passa a ser nichado até, né? O que não acontece muito ainda no mercado. Tem uma pergunta aqui da Aline, estou vendo na tela aí, né? Tipo de imóvel que a Regus procura para montar espaços colaborativos, o corretor de imóvel pode intermediar essa transação para a Regus. Muito boa pergunta, Aline. Na verdade, nós trabalhamos da seguinte forma, né? O nosso modelo é um modelo já um pouco mais avançado. Já foi a época que a gente crescia através de uma operação própria, assim, né? Crescendo com investimentos Regus, etc. e tal. Pelo tamanho que a empresa tem no Brasil, faturamento, histórico, no mundo tudo, basicamente a gente vende contratos de gestão ou franquias hoje. Então, o proprietário compra uma Regus para pôr no prédio. É assim que funciona.
Então, você imagina que tem um prédio vago em Goiânia que tem 1.000 metros quadrados, e aí esse cara quer, sei lá, botar um escritório flexível ali. Ele pode começar do zero, ou ele pode comprar uma expertise e entrar na rede de vendas da maior do mundo. Ele compra a minha franquia. Ou, digamos que ele não quer comprar a minha franquia porque ele não quer operar, ele quer que eu opere, né? Mas ele quer diferenciar o prédio dele. Ele compra um contrato que a gente chama de Management Agreement, né? Um contrato de gestão. Mas o investimento é sempre do proprietário, né? Como se a gente fosse uma âncora de shopping. Né? Quando você abre um shopping, uma Riachuelo, uma C&A, não investe. Quem traz é o shopping, essas marcas, né? É a mesma forma. Por quê? Porque uma Regus, um Spaces, eles agregam valor no prédio. Quando você tem um prédio de 20 andares, que tem um andar flexível, os clientes que vêm para cá, eles crescem, e eles já acostumaram com o prédio, com o estacionamento, com o endereço, etc. Eles ficam no próprio prédio. Então, o proprietário olha para o espaço flexível como algo embrionário. Então, ele fala, olha, isso aqui vai me agregar valor. Segundo, como ele tem a participação do negócio, seja franquia ou contrato de gestão, se alguém do prédio dele tiver que diminuir, eu não preciso mais de uma laje inteira, preciso de um quarto de laje, ele pega no flexível também. Então, é uma forma dele reter cliente sem perder receita também. Então, muitas vezes, ele libera um espaço para ele alugar para outro sem perder aquele cliente. Então, fica dentro ainda daquela questão do imóvel dele. E terceiro, que assim, o espaço de coworking, ele traz vida para o prédio. Se eu fosse inaugurar um empreendimento hoje zerado, o primeiro locatário que eu ia querer é um locatário de coworking, porque ele traz uma porrada de empresas que giram, que todo mês tem empresa nova entrando e saindo, isso traz vida para o prédio, e um locatário de alto padrão no nosso caso, né? A gente está nas melhores torres comerciais aí do Brasil. Então, essas empresas sabem que quando eu tenho um escritório na Regus, num prédio X, lá na Torre Rio Sul, no Rio de Janeiro, que é um escritório nível padrão alto de escritório flexível, mesmo sendo, né, acessível. Olha que bacana, pessoal. Já houve um tempo onde ter escritório numa Regus era status, né? Tipo, olha, meu escritório é na Regus, então eu sou, né, tipo, meu escritório é diferenciado, etc e tal. Com essa democratização da nova economia, com a quantidade de coworkings que existe hoje, entendeu? A gente também se reposicionou. Então, eu tenho desde escritórios de alto padrão, em prédios AAA, até escritórios funcionais com outras marcas, onde a gente consegue ser competitivo por cabeça. Então, eu brinco assim, por exemplo, o meu preço por cabeça em São Paulo varia de 800 a 4 mil reais por cabeça. Depende de onde você quer sentar, depende de qual prédio você quer sentar, qual vista você quer ter, o conforto do teu escritório. Ponto, né? E eu tenho produtos que vão a partir de 300 reais por mês, que o cara quer associação de lounge, né? Trabalhar de maneira móvel. Essa variação é muito importante para os dias de hoje. Por isso que eu acho que se eu sou um proprietário hoje, se eu não tenho um pulmão flexível, eu tenho que buscar ter um pulmão flexível. Aí eu tenho 3 formas de fazer. Sozinho, através de uma associação com um grande operador como a gente, né? Seja franquia ou management agreement, ou através de um grande locatário que tenha uma área. E aí tem uma oportunidade de ouro, pessoal. Com essa crise, está tendo um movimento de shadow. Que é um movimento de shadow? Um movimento de saída de ambientes que estão prontos. Um proprietário hoje que obriga alguém a demolir tudo e voltar para piso, forro e luminária, ele é, no mínimo, ineficiente, né? Porque hoje, como eu disse aqui na live, as empresas estão com capital curto, o investimento está difícil. Então, se uma empresa que sair hoje, eu for lá e obrigar ela a demolir tudo para que a outra que entre tenha que fazer o investimento todo de novo, cara, eu tô jogando dinheiro fora 2 vezes, né? Mas esses imóveis que estão prontos, ele é uma oportunidade de ouro para implementar um coworking. Por quê? Com pequenos investimentos, você consegue segmentar, fazer ali salas para 1, 2, 10, 50, 100 pessoas, fazer um lounge e trazer um operador de coworking para operar aquele teu espaço. E aquilo que era um problema passa a ser uma oportunidade de receita flexível. Em cima dessa pergunta que a Aline fez, mesmo que a Regus não faça a aquisição, ela trabalha em um modelo onde ela fornece o serviço ali em si, que pode acontecer para o corretor de imóveis, se você se especializar nisso, corretor? Você pode encontrar, por exemplo, numa cidade como Goiânia, vamos usar o contexto aqui de Goiânia. Você pode procurar investidores, você pode procurar lajes corporativas e montar entendendo esse modelo de negócio, entendendo quanto isso rende, entendendo quanto isso gera de rentabilidade para o seu cliente investidor, você pode ser o intermediador desse processo. Não sei, assim, a Regus, ela opera aqui em Goiânia? Vocês têm operação ainda não. Mas tem, por exemplo, eu achando uma laje aqui, um lugar, eu consigo fazer com vocês? Consigo convidar? É possível? Vocês têm a possibilidade de operar aqui?
Tem, né? Sim, por exemplo, a gente incentiva nessas praças onde Você só não... entendi. Você só não tem cliente aqui ainda, mas Não, mas, por exemplo, quando podem eu abro operar. uma Regus, é engraçado, a gente abre uma unidade já com uma demanda, fila de espera. Por quê? Porque a gente anuncia internamente quantas empresas hoje têm escritório central próprio, mas o satélite conosco. Então, por exemplo, a empresa tem uma matriz aqui no Rio ou em São Paulo de 1.000 pessoas no prédio, mas ela tem 15 em Fortaleza, 10 em Brasília, 20 em Goiânia, etc. Esses escritórios satélites, as empresas precisam entregar a mesma qualidade que ela tem no escritório matriz, mas ela não quer, mais uma vez, né, ter um espaço grande, fazer todo o investimento. Então, hoje, essa pegada de escritório satélite fora das grandes capitais está muito forte. Então, por exemplo, hoje, se eu falar, vou abrir Goiânia, vou abrir Campo Grande, a fila de espera tá grande. O que eu preciso hoje? Eu preciso que corretores em Goiânia e nessas praças entendam esse nosso modelo de franquia management agreement para conversar com os proprietários e trazer para a gente. Não é fácil? Não é fácil. Tá? Por quê? Porque nessas cidades secundárias, digamos assim, do que os grandes eixos comerciais, assim, entre São Paulo e Rio, Brasília, talvez, mesmo Brasília é um pouco mais difícil, não tem um costume de mercado imobiliário flexível. Então, além de você estar vendendo um modelo de contrato diferente, você também tem que explicar o que é o mercado de escritório flexível. Então, qual que é a ideia? Eu até lançar aqui. Se o pessoal quiser, Ricardo, a gente pode organizar um segundo webinar aqui e eu trago uma das pessoas que é responsável por isso no Brasil. Eu tenho uma head de franquias e management agreement no Brasil, que pode fazer um lecturing, né? Pode trazer uma aula aqui para o pessoal sobre esse modelo de negócio, para que o pessoal entenda. Perfeito. E bem o white paper mesmo, assim, na linha de mercado. E a pessoa entender, para ela poder prospectar dentro do seu portfólio de imóveis o que cabe. Porque não adianta, vou dar um exemplo, não adianta trazer para mim um imóvel que tem, por exemplo, o nosso tamanho mínimo são 1.200 metros. Aí me traz um imóvel de 1.200 metros que está dividido em 10 lajes de 120. Cara, não serve. Você entendeu? Não serve. Eu preciso de lajes de tamanho mínimo de 450 metros. Então, tem uma série de regrinhas que a pessoa tem que entender. Por quê? Né? Eu preciso de espaço para vender. Se você me dá espaço elevador e escada, eu não vendo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa entender. Entender o BOMA, né? BOMA é uma pegadinha. BOMA é um negócio que atrapalha. Entendeu? Entender como é que funciona o BOMA para que não caia na pegadinha do BOMA e por aí vai. Entendi. Aqui em Goiânia, por exemplo, existe uma grande oportunidade. É porque, às vezes, no Brasil inteiro, poucas pessoas sabem. Mas tem prédios aqui como o Orion, que é o maior prédio comercial mais alto do Brasil. Tem hospitais renomados a nível Brasil, estão aqui em Goiânia. World Trade Center. Nós vamos lançar o World Trade Center aqui em Goiânia. Aqui tem um em São Paulo, vai ter um em Goiânia. Dentro dos próximos 23, 24 dias, nós vamos estar lançando ele. Inclusive, uma oportunidade para os corretores também. Porque, por exemplo, o World Trade Center, quando vem um prédio desse, ele traz, além do empreendimento em si, a marca é muito forte a nível internacional. Então, assim, é o tipo de investimento que atrai pessoas do mundo inteiro. O cara sabe o que é investir no World Trade Center. E vai ter essa possibilidade agora. Então, assim, é um leque de muitas oportunidades. Assim como o dia que o Alexandre Franco veio aqui, tinha corretor que queria xingar ele. Eu tive que acalmar o pessoal e falar, não, gente, calma aí. Vamos entender o processo, se é algo que não dá para correr contra, tá? A maré está indo para esse lado, não dá. O cara que ficar lutando contra a maré, ele vai afogar. Ele gasta todas as energias dele e se afoga. O lance é aprender a surfar essa onda. Vai ter que mudar o trabalho, vai ter que mudar a abordagem. Né? Então, por exemplo, coworking é algo que a gente pode começar a implementar aqui em Goiânia. Existe uma demanda gigantesca, até mesmo porque se pratica pouco, ou seja, pratica pouco, se a gente conseguir adaptar essa cultura um pouquinho, e inevitavelmente ela vai caminhar para esse rumo, a gente pode fazer um excelente negócio, tem oportunidade para muito corretor. Não só aqui, né, mas a nível Brasil. Só para, acho que até responder uma pergunta, né, que veio aqui, ó, investir em coworking em época de pandemia não parece ser muito viável. Eu peço para assistir a live inteira para entender as vantagens que eu falei no começo, mas eu queria dar um número que eu acho que é bem bacana. Quando aconteceu a pandemia e o lockdown na Europa, nós somos a única empresa no mundo listada na Bolsa, né? Então, nenhuma outra empresa de coworking é listada em nenhuma Bolsa. A nossa ação, como toda ação de todas o mercado, né, também sofreu um impacto, mas de março, desde, digamos, o último patamar para hoje, a nossa ação já vale 3 vezes mais. Então, por quê?
Se o investidor na Europa, no mundo inteiro, acha que é um bom negócio, tem alguma coisa aí, né? Por quê? Cada vez mais, eu volto a repetir, pessoal, as empresas precisam de flexibilidade. Volta ao trabalho hoje com investimento em ativo de longo prazo não é mais a pegada. Simples assim, entendeu? A gente tem que pensar dessa forma. Dinheiro bom é dinheiro investido no seu core business, ponto. Se eu tenho dinheiro, eu quero investir na minha empresa. E outra coisa, dinheiro ficou curto, né? Dinheiro ficou curto. Muitas das empresas que quebraram durante a crise é por questões de caixa, tá? Porque não tinha como se manter durante esse período. Muitos dos coworkings que desapareceram durante a crise é porque só vendiam pessoa física. Era aquele coworking pequeno, de 200 metros, uma oficina que tinha um coworking, uma casa que tinha um coworking. Esse não é o mercado de coworking corporativo, entendeu? Não é essa a pegada. A pegada aqui de coworking corporativo é para empresas, entendeu? 60% dos meus clientes são grandes empresas internacionais, entendeu? Não é o pequeno empreendedor. Eu tenho produto para o pequeno empreendedor? Tenho, mas não é esse o nosso target. Nosso target são grandes empresas. E grandes empresas hoje, pessoal, faz conta. Aquela pomposidade de escritório próprio, gigantesco, que as contas não fecham, morreu com essa pandemia. Exatamente. Cara, a conversa foi tão fluida aqui que já bateu 1 hora. Deu nosso tempo aqui. Tiagão, muitíssimo obrigado. A gente está, assim, eu já te conhecia, assim, né, de longe, através da Cris, especialmente. Fala muito bem de você, cara. Quero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente aí. Uma honra para mim te receber aqui, estar com essa galera. E conte comigo, cara. Estou aqui para servir, tá? Sou o tipo de cara que não tenho a mente engessada. Eu vejo para onde o mercado está indo. Eu tenho, assim, total liberdade para me adaptar, tá? Gosto disso. E acho super interessante o seu trabalho, tá? Estou te acompanhando a partir acho que tem mais de mês já. Estou te seguindo aí e tô fã, cara. Parabéns. Tamo junto. Conte conosco, tá? Deixa eu dar um último recado aqui para o pessoal, para quem quiser seguir. É fácil de encontrar nas mídias sociais, né? Mas eu ia até vender o nosso um produto que nasceu durante essa pandemia, que foi bem legal. A gente digitalizou o nosso network, a gente digitalizou a forma como a gente conversa com os clientes. A gente montou um canal bem bacana lá no LinkedIn. Então, o pessoal que estiver aí, siga o InTalks lá no LinkedIn, em Espaço Talks. Encontra a página lá. São 160 entrevistas esse ano com presidentes de empresa sobre o futuro do mercado, sobre tudo isso liderado pela Regus. Muito legal, pessoal. Se você me falasse no começo do ano que eu ia fazer 160 reuniões com empresários diferentes, eu ia falar, no way, não vai rolar, entendeu? Mas essas são as vantagens do mundo digital, pessoal. Então, quem não seguir ainda, siga lá no Intox, vai curtir bastante. E te convidar, Ricardão, depois para a gente estar lá no Intox também, batendo um papo contigo, chamar a Cris lá também, falar das oportunidades do Centro-Oeste, ia ser bem bacana. Vamos embora. E antes da gente finalizar, só quero fazer um convite para a galera, corretores de imóveis que estão aí nos assistindo. Do dia 9 a 13, vamos fazer o workshop Fast Vendas todos os meses, tá? Vamos estar juntos aí. Então, continue ligado, todos os dias, 8h30 da manhã, estou fazendo live para vocês. Tamo juntos, galera. Sucesso. Um dia abençoado para todos. E até breve. Muito obrigado. Falou, Thiagão. Até.